Renato Gaúcho faz sombra a Silvinho? Será que esse treinador poderia, né, vir de fato treinar o Corinthians depois de já ter dito não para o Timão? E o Ricardo Goulart, será que ele vem mesmo para o Corinthians? É o que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Thaís e eu tô aqui para dar a minha opinião e para tentar analisar essa situação de Renato Gaúcho, né, e a situação do Ricardo Goulart. Vamos começar o vídeo falando sobre o Renato Gaúcho. Eu quero deixar bem claro aqui, né, como eu já deixo na capa do vídeo, que é a minha opinião, tá bom? Então, tendo em vista que é a minha opinião, eu também quero compartilhar com vocês, da mesma forma que eu gostaria que vocês respondessem, deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês, independente se ela é igual a minha ou controversa, beleza? Porque opinião todo mundo pode ter, e é isso. Bom, vamos lá. O Renato Gaúcho, gente, né? Pra quem não se lembra, né? Renato Gaúcho acabou dizendo não para o Corinthians antes do início do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians demitiu o Mancini, né? O Corinthians foi em busca do melhor treinador que estava à disposição, que era o Renato Gaúcho. A torcida pediu, a torcida fez campanha pedindo o Renato Gaúcho, né? E eu acho assim que quem se aproveitou mais da situação foi a filha dele, né? A Carol Portalupi, né? Mas não quero muito bem falar da Carol aqui, porque não tem a ver com o assunto, mas sim o Renato, né? A questão é, será que o Renato Gaúcho ele faz sombra para o Silvinho no Corinthians? Porque é o seguinte, o Silvinho, né? A gente sabe, a maior parte da torcida, eu arrisco dizer 99,9% não quer o Silvinho no Corinthians, não vê o Corinthians em 2022 com a capacidade de buscar títulos na mão do Silvinho. Se a gente olhar no papel, o time do Corinthians é sim um time que pode buscar títulos, só que quando a gente olha o comando do Corinthians, a gente não tem aquela convicção que o Corinthians realmente vai brigar por títulos, né? Tudo bem que, né, às vezes você pode montar um baita de um time e não conquistar o título, mas você pelo menos quer disputar, né? Pelo menos você quer chegar no final do campeonato e falar assim, pelo menos o meu time disputou o título. Eu acho que é isso que o torcedor do Corinthians mais deseja, né? Não ficar entrando em campeonato só para participar, mas sim entrar para brigar, porque é o lugar do Corinthians, é onde ele deve estar. Tem que brigar por Libertadores, Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, o que for. Qualquer campeonato que entra, o Corinthians tem que ser um dos favoritos. E para isso não basta ter somente um time, somente um elenco, tem que ter um treinador que saiba comandar essa equipe do Corinthians, que tenha variações táticas, que tenha, faça o time de fato jogar bola, né? Que saiba substituir jogadores, não fica naquela teimosia, né? Coisa que a gente vê muito no Silvinho. Mas enfim, falando de fato do Renato, gente, hoje, ao menos na minha opinião, quando as pessoas falam assim, você aceitaria o Renato de volta no Corinthians? Eu penso, de volta não, né? Porque ele nunca esteve no Corinthians. Só que ele acabou dizendo não para quando o Corinthians estava, né, aquele perrengue, né? Quando o nosso melhor jogador considerado só por nome era Luan, vamos dizer assim, né? Um time com Léo Natel, Matheus Vital, meu Deus do céu, né? Realmente era um time que quase todos os treinadores que olhassem ali falavam assim, eu não quero. Mas enfim, bom, o Renato não aceitou a proposta do Corinthians. O que eu acho que foi o erro dele foi a justificativa que ele deu no momento, né? Corinthians aparentemente tinha oferecido um salário de 900 mil reais, que é bastante até, né? Tudo bem que o Flamengo foi lá e ofereceu mais, mas até então o Renato tinha um salário aí previsto para estar no Corinthians de 900 mil reais, né? E o que eu acho que o pesou um pouco também foi a demora dele para responder, né? Demorou cerca de 4 dias, se eu não me engano, então isso que pegou mal, né? Porque a resposta dele foi o seguinte, diz ele, né, que gostaria de passar um tempo a mais com a família. Se fosse realmente isso, eu acho que eu entenderia, porém, né, passou o quê? Cerca de um mês, mais ou menos, acho que nem isso direito, e o Renato Gaúcho foi lá e assinou com o Flamengo. O que eu tenho a impressão que talvez ele pensou realmente de fato em aceitar a proposta do Corinthians, porém alguém do Flamengo, isso eu não posso dizer com convicção, né, é só um achismo mesmo, mas talvez alguém de lá de dentro do Flamengo tenha ligado para ele e falado, fica na sua aí que o Rogério Ceni vai vazar e logo você vai ter oportunidade. Eu penso isso. E todo mundo sabe que o desejo do Renato Gaúcho era treinar o Flamengo, cara. Só que, né, pagou a língua aí, porque quando ele estava no Grêmio ele dizia que, que se você tem um time com 200 milhões, é fácil você ganhar títulos, né?
foi pro Flamengo e não ganhou títulos nenhum, né? Mas o aproveitamento do Renato Gaúcho no Flamengo, se a gente parar para analisar, é muito bom, levado em consideração a outras equipes, como o próprio Corinthians do Silvinho. Cara, o time do Renato Gaúcho, né, nas mãos deles ali, tinha 72% de aproveitamento, né? Então é assim, é um time que não ganhou títulos, mas o aproveitamento dele foi melhor que o próprio Rogério Ceni, que ganhou títulos pelo Flamengo, né? Então o Renato Gaúcho ele foi demitido, né, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, né? Foi demitido aí sendo vice da Libertadores e caiu numa semifinal da Copa do Brasil. Ou seja, o Flamengo, querendo ou não, com o Renato Gaúcho, foi um time competitivo. Foi um time que entrou nas competições aí para disputar título e disputou. Só não ganhou, mas disputou, né? Só que isso foi motivo suficiente para a diretoria do Flamengo mandar o Renato Gaúcho embora. Porque eles não estão analisando somente as posições que o time do Flamengo chegou ou aonde chegou na temporada, e sim o futebol da equipe apresentado durante as últimas partidas, né? Então isso foi motivo para o Flamengo mandar o Rogério Ceni embora. Aí eu pergunto para vocês, por que o Corinthians tem que analisar o Silvinho somente olhando a tabela do Campeonato Brasileiro e dizer, o Silvinho terminou no G4, isso é suficiente para ele continuar o ano que vem? Na minha opinião, não. Tem que ser avaliado outras coisas, da mesma forma que o Flamengo fez com o Renato Gaúcho, o Corinthians deveria fazer com o Silvinho. Tenho ainda um pingo de esperança, embora eu confesso para vocês que tenho até medo de que o Silvinho permaneça no Corinthians em 2022, porque eu acho que se isso acontecer, vou torcer muito para que ele, né, faça um bom trabalho, mas, cara, ele já teve um campeonato inteiro aí, né, um Brasileirão inteiro para demonstrar alguma coisa diferente e não demonstrou. Então é ruim, cara, é ruim você imaginar esse Corinthians do Silvinho aí disputando uma Libertadores e ter aquela sensação que o seu time pode ser eliminado a qualquer momento porque não tem um técnico com variações táticas. Você imagina o Corinthians na mão do Silvinho disputando aí com um time argentino, né? Graças a Deus não vai ter mais esse gol fora, né? Que é esse critério de gol fora. Mas vamos supor que o Corinthians enfrente o próprio Palmeiras, né? Ou o próprio Flamengo, o Atlético Mineiro. Como que seria nessa Copa Libertadores? Se o Corinthians teria a chance na mão do Silvinho, a gente sabe o que o Corinthians é dentro de casa e o que o Corinthians apresenta lá fora, como que isso é complicado. Mas voltando a falar do Renato, eu penso assim, se fosse somente entre Renato Gaúcho e Silvinho, eu iria sim no Renato Gaúcho, né? Porque, cara, se a gente analisar, o Renato Gaúcho disse não pro Corinthians. E olha que eu pensei bem nisso, tá? Porque eu confesso pra vocês que no momento eu pensei, falei assim, eu não quero o Renato Gaúcho de volta no Corinthians, né? O cara disse não, né? Mas, cara, parando pra analisar, o próprio Paulinho, que tá aí retornando pro Corinthians, disse não recentemente. E aí eu pergunto pra vocês, qual não foi o pior? O do Renato Gaúcho ou o do Paulinho? Porque o Renato Gaúcho, ele não tem história nenhuma com o Corinthians. Renato Gaúcho não é ídolo do Corinthians. Já o Paulinho, sim. De quem que você esperaria um não, de fato? Eu realmente esperaria um não do Renato Gaúcho. Agora, do Paulinho, cara, o Paulinho foi uma baita de uma decepção como um ídolo, como um jogador que ganhou tudo pelo Corinthians, como um jogador que foi, né, foi mostrado para o mundo por tudo que ele ganhou pelo Corinthians, campeão da Libertadores, campeão de Recopa, campeão brasileiro, campeão mundial, né? E o Paulinho simplesmente, quando ele ficou livre no mercado, ficou babando o ovo de Barcelona, né? Fez de tudo para recusar o Corinthians, né? Nas suas entrevistas, ele sempre se esquivava ali quando o assunto era voltar para o Corinthians. E a gente viu o Paulinho, né, indo lá pro futebol árabe, se eu não me engano, agora já nem lembro mais. E passou o quê? 2 meses, se arrependeu, né, e bateu na porta do Corinthians lá pedindo para vir pro clube. Ou seja, né, se o Paulinho é perdoado, que é ídolo, aí você vai analisar, mas o Paulinho é ídolo. Ele é ídolo, mas por ser ídolo, eu não esperava o não do Paulinho. Tudo bem, Paulinho vai voltar. E, né, eu confesso para vocês que por esse lado, né, e se a gente analisar o mercado, né, de treinadores hoje, né, claro que eu preferia um outro treinador, claro que eu preferia o Tite da vida, eu preferia o Galhardo, não sei se o Corinthians teria a coragem que o próprio Flamengo tá tendo e ir atrás desse treinador. Pelo que eu vi aí, ele tá pedindo um salário quase de 3 milhões de reais, é muita coisa, né, então o Corinthians já esquece isso daí, mas, né, tem outros treinadores também, só que estão empregados, outros treinadores que eu gostaria,
né? Mas livre no mercado a gente teria o Renato Gaúcho, e entre Renato Gaúcho e Silvinho eu preferi o Renato, né? Confesso que eu acho que o Renato ele não é bom em pontos corridos, mas é um treinador que é muito bom em Copas. E cara, com esse aproveitamento que o Renato teve no Campeonato Brasileiro, no Flamengo, na real, o aproveitamento que ele teve no Flamengo, vocês falar que é ruim, quando eu digo vocês, não é vocês não, tá, gente? É só um modo de dizer mesmo. Mas assim, falar que é um aproveitamento ruim, eu não acho um aproveitamento ruim. É claro que eu acho que daria para ser melhor, principalmente com a equipe do Flamengo. Mas o time do Corinthians precisa de um técnico de peso, cara. Eu acho que eu aceitaria sim de volta, levando em considerações esses fatos que eu disse, né? Não tendo a possibilidade de vir o Galhardo, de vir um BKSS, um Schelotto, outros treinadores aí que poderia ser cotado, o Jorge Jesus, por exemplo, que são treinadores, né, que já estão empregados, assim como o próprio Tite, que eu acho que o Tite seria o ideal e inquestionável. Eu acho que a torcida inteira, quando eu falo o nome do Tite, não tem como alguém ir contra. Então, levando essa consideração, sim, eu acho que livre no mercado eu aceitaria o Renato Gaúcho, sim, né? Se a gente aceita o Paulinho, qual é a coerência aí, né? Mas isso é a minha opinião, tá? E quem acha que realmente não, ele esnobou o Corinthians, realmente, cara, se você tá no seu direito e você tem que falar mesmo, né? Você tem que comentar, não quero ele e se pronto e acabou. É o direito de cada torcedor. Agora você chegar e falar, torcedor do Corinthians que fala que quer o Renato Gaúcho não é torcedor do Corinthians. Cara, isso não tem nada a ver, né? A gente tá aí, a gente sempre vai... o Corinthians vai receber nãos, vai receber sims de vários treinadores, né? E o próprio Silvinho aí é um treinador que já disse não pro Corinthians 2 vezes, tá? Pra você que não sabe, o Silvinho ele já recusou comandar o Corinthians 2 vezes. Ou seja, né? Eu acho que esse argumento de falar que não quer o Renato Gaúcho porque ele esnobou o Corinthians, porque ele disse não, eu acho que é muito vago, né? Mas eu já deixei aqui a minha opinião em relação ao Renato Gaúcho e eu peço para você deixar a sua opinião também, seja ela concordando comigo ou discordando, não tem problema nenhum. Lembrando que a única coisa que importa aqui é o respeito, no mais, a opinião, ela é válida de todo mundo, beleza? E o Ricardo Goulart, hein? Vamos falar sobre esse jogador, esse centroavante, né? Corinthians, todo mundo sabe, vai em busca aí de um centroavante no mercado. Aparentemente, as informações de que o Corinthians iria em busca de um jogador jovem, né? Que essa era o jogador aí que o Corinthians estava procurando, um jogador jovem e que não seja um centroavante fixo, que tenha mais mobilidade. O Ricardo Goulart é um jogador desse, porém, ele tem 30 anos, para alguns é considerado velho, para outros nem tanto assim. Confesso para vocês que a idade em si, ela não tem tanta interferência assim em relação ao Ricardo Goulart. Minha maior preocupação é em relação a lesões, porque é um jogador que se machuca demais. E o jornalista Flávio Prado, do Gazeta Esportiva, trouxe a informação de que o Corinthians está 90% fechado com o Ricardo Goulart, né? E eu venho aqui para falar para vocês a minha opinião, beleza? Em relação a isso e o que eu acho do que está acontecendo. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter calma, não vamos ficar eufóricos, não, torcedores, porque, a gente sabe como que funciona, principalmente esses jornalistas que estão sumidos e do nada aparecem para trazer uma informação desse tipo. Cara, para quem não sabe, esse jornalista aí, ele é São Paulino, né? Mas, na hora de falar para qual clube torce, né, em muda, é timinho de lá embaixo, time que, né, ninguém sequer fala, é Ponte Preta, é Guarani, né, enfim, né, é incrível como esses jornalistas, né, fingem aí que não torce para outros clubes, para clubes rivais, quando na verdade torce. Então, cara, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de pé atrás nisso. Em relação ao Ricardo Goulart como jogador, o que eu penso a respeito disso? Eu acho que ele é um bom jogador, muito bom jogador, aliás, né? Foi bicampeão pelo Cruzeiro, teve uma passagem aí curta, né, pelo Palmeiras aí, e logo foi negociado. Porém, cara, é um jogador que realmente se machuca demais, então eu acho que é meio arriscado, principalmente que é uma posição que o Corinthians necessita demais. A gente precisa de um centroavante, cara, porque só o Jô ali não dá, né? A gente sabe que o Jô faz uma partida bem e outras horríveis. Então, assim, eu honestamente acho ele um baita um jogador. Porém, eu, como torcedora, não gostaria de vê-lo com a camisa do Corinthians, até porque sei que ele tem uma identificação com o Palmeiras, né? Claro que se ele vir jogar, arrebentar, começar a fazer gols, vai ser outra história.
Mas honestamente, assim, olhando para o mercado, eu acho que o Corinthians deveria ir em busca de outros jogadores. Tem o próprio Rafael Navarro, né? Ele recusou uma proposta aí de um clube dos Estados Unidos, né? Acho que ele tá pedindo uma graninha alta, mas quem sabe, né? Não custa nada o Corinthians tentar fazer uma proposta para esse jogador. Ele é jovem, poderia render frutos ao Corinthians futuramente, né? E vai ficar livre aqui no mercado já em dezembro. Da mesma forma que o Ricardo Goulart está livre. Porém, cara, o que eu gostaria de falar com vocês também em relação a isso. O próprio Rodrigo Versoni falou o seguinte, para quem não sabe, o Ricardo Goulart tem o mesmo empresário do Roger Guedes, o Paulo Pitombeira, do Roger Guedes e do João Pedro, né, que chegou no Corinthians aí graças ao Roger Guedes também. Então, o Rodrigo Versoni trouxe a informação, né, no canal do Meu Timão, falando que ele perguntou pro Paulo Pitombeira se existia alguma coisa e ele disse que não existia conversas com o Corinthians, nada do tipo. Porém, o que ele achou estranho, e vale ressaltar que a gente tem que analisar isso, é que o Paulo Pitombeira disse o seguinte, né? Nem é bom a gente ficar falando sobre isso, sobre o Goulart em algum clube ou não, porque isso pode complicar com o clube dele da China e tal. Ou seja, tem alguma coisa ali, né, que talvez no contrato, né, quando ele se encerrou ali com o clube chinês, que ele não poderia ir para nenhum clube de imediato, né, que teria um problema, ou aquela mesma história que a gente viu com o próprio Roger Guedes. Quem não se lembra da novela Roger Guedes, que bastou o Roger ficar sendo especulado no Corinthians, né, bastou ele fazer aquela live que o time chinês dificultou e virou uma baita de uma novela até o jogador conseguir de fato ficar livre no mercado e assinar com o Corinthians. Então acho que assim, Paulo Pitombeira está muito precavido, vamos dizer assim, para não acontecer a mesma coisa. Só que o fato dele ter dito isso não significa que ele está negociando com o Corinthians, de que existe algo com o Corinthians, pode ser até mesmo com outro clube. E assim, eu penso que o Ricardo, ele tem um vínculo com o Palmeiras, né? Eu acho, na minha opinião. Porque é um cara que vive postando as coisas em relação ao Palmeiras, né? Vive postando emojizinho de Palmeiras. Então, não sei, cara. Dizer que o Ricardo preferiria vir pro Corinthians, olha, eu não tenho essa convicção. Não é todo jogador que, uma coisa é um Renato Augusto, né? Outra coisa a gente viu o próprio Paulinho, cara, né? O próprio Paulinho aí recusou o Corinthians de primeiro momento. Então, assim, eu acho que não tem essa. Só porque eu sou torcedora do Corinthians, eu acho que ele vai preferir o Corinthians? Não. A minha realidade, o que eu penso sobre esse jogador, eu acho que ele tem uma identificação com o Palmeiras. E acho que se fosse hoje o Palmeiras entrar na briga por esse jogador, eu acho que ele iria preferir o Palmeiras. Até porque o Palmeiras tem mais grana aí, querendo ou não, principalmente com a Leila agora no comando, para chegar e oferecer um salário maior para o jogador. Por isso que eu peço para você, torcedor corintiano, não fique naquela esperança toda, não fica da mesma forma que a gente ficou com o Roger Guedes. Vamos colocar os pezinhos no chão aí, não vamos ficar exaltando o jogador, não vamos ficar, vem pro Corinthians, fazer aquele todo auê todinho para depois a gente quebrar a cara e dizer que o Corinthians tomou um chapéu do Palmeiras, né? Então acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então é isso, é o que eu tinha para falar sobre Renato Gaúcho e o Ricardo Goulart. Como eu disse para vocês, eu acho sim que existem outras opções de um centroavante no Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians deveria de fato dar preferência a jogadores mais jovens e eu acho realmente que é um risco, né? Talvez se ele fizesse algum contrato de risco, que não vai fazer, cara, é muito difícil, não vai fazer. Ou se o Corinthians, né, na verdade, né, tem o departamento médico para isso, para fazer os exames, para ver como tá a situação do jogador, né? Você imagina trazer um jogador desse que não vai custar barato, né? Tudo bem que não vai pagar multa rescisória, mas vai querer um salário alto. Você imagina um jogador desse chega numa partida e se machuca e fica por meses sem jogar, né? É um risco muito grande, por isso que eu apostaria num jogador mais jovem e sem um histórico de lesão tão grande como tem ele. Mas é isso, né? Essa é a minha humilde opinião, mas eu quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião em relação ao Ricardo Goulart ou sobre um outro jogador aí que você acha que o Corinthians deveria ir atrás, né? Um camisa 9 aí que o Corinthians precisa pro ano que vem. Quero agradecer a você que assistiu esse vídeo aqui até o final. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilhe que isso me ajuda demais. Respeita as minas e vai Corinthians!